Olá, criativos! Tudo bom? Eu espero que sim. Hoje é o segundo vídeo de como economizar na sua construção. Bora lá? Eu já fiz a parte 1 desse vídeo de como economizar na sua construção. Vocês gostaram bastante, por isso eu resolvi fazer a parte 2 com 5 dicas para ajudar vocês a economizarem na sua construção. A primeira de todas é: você precisa ter cuidado com a paginação do seu revestimento. Isso é muito importante quando a gente está falando de revestimentos maiores, revestimentos assim, acima de 60 por 60, de 1 metro por 1 metro, 1,20 m e por aí vai. Por quê? Porque a gente tem uma perda grande desse revestimento. Quando a gente vai fazer a paginação. O que seria essa paginação? É basicamente dizer de onde vai começar a sua peça inteira, que vai regular toda a geometria do seu piso. Vou colocar uma foto para vocês exemplificando isso. Qual que é a questão? Quando a gente corta o revestimento, a gente fica ali com um acabamento que não é o ideal. E o que a gente faz? A gente geralmente faz no máximo 2 cortes. A gente faz um corte para utilizar aquela peça e a gente aproveita a peça de cima, no máximo fazendo um outro corte só para ajustes. Então a gente não vai dividir aquela peça em, por exemplo, 3 pedaços para poder fazer a execução. Isso não é ideal porque o acabamento não fica igual. Então, se você tem uma peça muito grande e às vezes você tem recortes pequenos, isso pode fazer com que você utilize mais materiais. Então, sempre fique de olho na sua paginação, de forma que você consegue aproveitar melhor o seu revestimento, deixando ele também, de uma forma esteticamente aceitável e que também não vai gastar tanto material assim. Quando a gente fala de revestimentos menores, essa perda é um pouquinho menor porque ele já possui uma área pequena. Então, quando você corta, você vai aproveitar muito pouco, não tem tantas perdas. Mas por revestimento grande, essa perda pode ser considerável. A segunda dica é você fazer uma lista do must have. O que seria esse must have? O que não pode faltar, o que você não abre mão na sua construção. Mas você tenha cuidado com essa lista, tá? Faça aí 5 itens, no máximo 10. Porque quando a gente fala de economia, cada escolha é uma renúncia. Então você tem que ter em mente ali os itens que não pode faltar da sua construção, aqueles itens que você não abre mão. Às vezes é um revestimento, às vezes é uma bancada com granito específico, às vezes é uma esquadria que você quer. Então vai depender muito da sua opinião, dos seus gostos, mas faça essa lista com os itens que você não abre mão, que você faz questão que tenha na sua construção. E sempre quando você for fazer uma compra, lembre desses itens, porque às vezes você tá ali comprando alguma coisa e você pensa: vou comprar esse daqui, é um pouquinho mais caro do que eu tava pensando, mas vai valer a pena. Será que vale a pena? Porque se você tá pensando em economizar, você tem que lembrar: comprando uma coisa a mais do que você planejou, você tá abrindo mão de outras. Então tenha sempre em mente o que não pode faltar e a partir daí tome as suas decisões, A terceira dica é você setorizar a sua área molhada. O que seria isso? A gente tem aí numa construção as áreas molhadas como os banheiros, cozinhas e áreas de serviço, que geralmente utilizam bastante da elétrica, bastante da hidráulica e tem um custo, de por metro quadrado significativo. Muita gente, às vezes, acaba fazendo a cozinha num ponto e faz os banheiros num ponto totalmente oposto, faz uma área de serviço no fundo da casa, e isso acaba gastando mais com a sua tubulação, porque você precisa pegar um ponto específico lá onde tem o abastecimento, onde tem a sua caixa d'água, e você vai ramificar para vários pontos. Quanto mais distantes esses pontos, mais tubulação você vai gastar. Então, se você conseguir deixar com que esses ambientes fiquem perto uns dos outros, setorizados, você consegue economizar nesse aspecto. A quarta dica está interligada com essa terceira dica, que está relacionada com o quadro elétrico. O que acontece? Nesses ambientes molhados, a gente também tem uma concentração de cargas. Por quê? Geralmente na cozinha a gente tem forno elétrico, a gente tem micro-ondas, na área de serviço a gente tem uma máquina de lavar, uma máquina de secar, a gente tem o chuveiro, nos banheiros. Então, eles concentram bastante energia. Se você setoriza eles,
você também vai otimizar na questão da elétrica. Por quê? É interessante você pensar no posicionamento do seu quadro elétrico. Quando a gente está fazendo um projeto elétrico, a gente geralmente analisa o centro de cargas para posicionar melhor esse quadro, de forma que você gaste menos com o cabeamento elétrico. Porque quando a gente tem aí um ponto que consome mais energia, provavelmente ele vai ter uma fiação com uma bitola um pouquinho maior, com um diâmetro um pouco maior. Isso fica mais caro. Então, quanto mais distante você tiver esses circuitos que possuem maior diâmetro do seu quadro, mais você vai gastar. Então, se você setoriza a sua área molhada e você consegue colocar também o quadro próximo das cargas, você consegue economizar em fiação e em infraestrutura elétrica. A quinta e última dica é que você fuja dos itens fabricados sob encomenda. Quando a gente está falando em economia, algumas coisas da sua construção você pode evitar, como, por exemplo, esquadrias sob medida, esquadrias que têm detalhes específicos que vão ser bem mais caras do que aquelas esquadrias convencionais que já vêm prontas. A mesma coisa com outros detalhes específicos que, quanto mais exclusivo for, como o próprio nome diz, né, exclusivo, não vai ser uma fabricação em larga escala. Por isso, em geral, o custo é mais caro. Então, se você tentar fugir de coisas que são fora do padrão, que provavelmente você vai ter que encomendar, você vai ter que esperar um tempo para fabricar, porque não é vendido em larga escala, provável que você vai pagar mais. Então, fuja desses itens. E aí, gente, eu deixo uma dica bônus para vocês, que é o jack. Eu vou falar sobre esse jack, mas antes de falar do jack, já deixa seu like, se inscreve no canal, que isso ajuda bastante a gente aqui a produzir esse conteúdo. Então, gente, todo mundo quando vai construir conhece o tal do jack. Quem é o jack? O jack é aquele que você vai numa loja de construção que, assim, é um paraíso para quem está construindo. É um paraíso e um pesadelo, né? Na verdade. Você vê um item maravilhoso que está fora do seu orçamento. Mas você pensa, já que eu tô comprando tal coisa, eu posso abrir mão e comprar tal coisa. Ou você está reformando o ambiente e você pensa, já que eu estou reformando a minha cozinha, vale a pena reformar a sala. E por aí vai. Então tenha cuidado com o jack, tá? Porque o jack, assim, ele é terrível. Pense, né, num amigo aí terrível que é esse jack. Porque quando você vê, você já gastou horrores porque você teve esse pensamento. Já que estou fazendo isso, vou aproveitar para fazer aquilo. Eu espero que vocês tenham gostado dessas 5 dicas e mais essa dica bônus. Se você gostou, já se inscreve no canal, deixa seu like e comente aqui embaixo. Até a próxima!